Olá e bem-vindos de volta! Na nossa primeira análise, a gente viu a luz ser criada num mundo que ainda era bom, sem forma e vazio. Agora, vamos mergulhar na fase seguinte, a espetacular transformação do caos em cosmos. A ordem está prestes a começar. Imagina assim, o palco já tem iluminação, mas ainda falta o cenário. A próxima etapa da criação, segundo o Gênesis, é toda sobre isso, estruturar e organizar esse mundo, que até agora é basicamente um oceano primordial coberto por escuridão. O foco muda de simplesmente existir para organizar. Certo, então vamos direto para os dias 2 e 3. A palavra-chave aqui é separação. É como se Deus estivesse desenhando as fundações do nosso mundo, sabe? Criando aquelas divisões essenciais entre céu, mar e terra que tornam a vida, como a gente conhece, possível. No segundo dia, o comando é para que haja uma expansão bem no meio das águas. A palavra hebraica para isso é raquia. E olha que interessante, não se trata apenas de um espaço vazio. A descrição é de uma estrutura, quase como uma cúpula, que vai dividir aquele oceano primordial em duas partes. E essa separação é absolutamente crucial. As águas que ficam sobre a expansão se tornam a fonte da chuva, da umidade, basicamente o nosso sistema meteorológico. Já as águas que ficam debaixo vão se tornar os oceanos e os mares. É uma forma brilhante de ilustrar a criação de um planeta habitável. E assim como fez com a luz, Deus dá um nome para essa nova estrutura. Ele chama a expansão de céus. Esse ato de nomear, em toda a narrativa, é um ato de soberania, de autoridade. O segundo dia termina e o caos aquático agora está organizado. Chegando no terceiro dia, a gente começa a ver um padrão literário bem claro se repetindo. Primeiro vem o comando divino, apareça a porção seca. Depois, a execução, que é seguida pela nomeação, a porção seca vira terra e as águas mares. E por fim, a avaliação, e viu Deus que era bom. Fica claro que a criação é um projeto intencional, e mais, aprovado. Agora, com a terra seca no lugar, a vida começa a surgir. E o que é realmente fascinante aqui é que Deus não cria cada planta individualmente. Não, Ele comanda a própria terra. Produza. É um princípio de capacitação, onde a própria criação se torna um agente de fertilidade. O ponto central aqui é a ordem. A vida não surge do nada, de forma aleatória. Ela é criada com diversidade, conforme a sua espécie. E mais, com a capacidade de se autossustentar através da semente. Cada planta já carrega dentro de si o potencial para o futuro. Muito bem, o palco está montado. Com os domínios do céu, do mar e da terra já estabelecidos, a narrativa muda de marcha. A gente sai de formar o mundo para começar a preencher esse mundo. Então entramos nos dias 4 e 5, onde esses espaços vazios começam a ganhar vida e função. No quarto dia, Deus cria os luminares, ou portadores de luz, o Sol, a Lua e as estrelas. E o propósito deles é multifuncional. Eles não apenas iluminam, mas também servem como um gigantesco relógio cósmico, regulando o tempo, as estações e até servindo como sinais. Um detalhe que pode passar despercebido, mas que é muito importante no texto, é que o Sol e a Lua não são chamados por seus nomes próprios, são tratados como luminar maior e luminar menor. Muitos comentaristas sugerem que isso foi intencional, sabe? Para diferenciá-los das divindades do Sol e da Lua que eram adoradas por outras culturas. Em Gênesis, eles são servos, não deuses. No quinto dia, a vida dá um salto de complexidade. As criaturas do mar e do ar são criadas. E pela primeira vez, o texto usa a expressão Nefesh Shaya, que significa alma vivente, para descrever esses seres que se movem e respiram. É um novo nível de existência. O texto faz questão de mencionar que Deus criou os grandes monstros marinhos. Isso é muito significativo porque, em várias mitologias antigas, essas criaturas representavam as forças do caos que os deuses precisavam derrotar. Aqui não. Aqui elas são simplesmente parte da criação ordenada de Deus, totalmente sob o controle dele. E então, temos a primeira bênção divina registrada. Diferente das plantas, os animais recebem uma bênção falada, um comando para frutificar e multiplicar. É uma dotação de poder, um incentivo para que eles floresçam e encham os seus respectivos domínios. E assim chegamos ao sexto dia, o grande clímax da semana da criação. O último domínio, a terra, está prestes a ser preenchido. E tudo o que a gente viu até agora serviu para preparar o terreno para o ato final, o mais significativo de toda essa história. O universo está pronto, o cenário está montado, iluminado e já cheio de vida. Tudo até aqui construiu o momento para a chegada do ator principal. A pergunta que fica é:
Quem será? A linguagem aqui muda de forma dramática. Não é mais um haja ou produza. Agora, a voz divina fala no plural. Façamos. Esse é um momento de deliberação solene, que sinaliza que algo único está para acontecer. Esse plural, façamos, tem intrigado teólogos por séculos. Seria uma conversa dentro da Trindade. Um plural de majestade como o de um rei. A gente não vai resolver isso aqui, mas o ponto crucial é que o texto usa essa linguagem para destacar a criação da humanidade como um evento de importância incomparável. Mas, afinal, o que realmente significa ser criado à imagem de Deus? A narrativa sugere que não tem nada a ver com aparência física. É sobre função e capacidade. É sobre ter a habilidade de refletir o caráter de Deus, com racionalidade e moralidade. E o mais importante, receber a responsabilidade de governar a criação como seus representantes na Terra. E nesse estado original, a provisão de alimento revela um mundo de total harmonia. Tanto a humanidade quanto os animais recebem uma dieta à base de plantas. Não há nenhuma menção de predação, de violência ou de morte para se alimentar. É um retrato de paz ecológica absoluta. Pronto, a criação está completa. Com a humanidade posicionada, chegamos ao verdito final do Criador sobre o projeto inteiro. Vimos uma progressão muito clara. Primeiro, a formação dos reinos céu, terra e mar. E depois, o preenchimento desses reinos com os luminares, com a vida e, finalmente, com a humanidade que foi designada para governar sobre tudo isso. E aqui está o grande final. Nos dias anteriores, Deus via que cada parte era boa, mas agora, olhando para a totalidade da criação, com cada peça funcionando em harmonia sob a administração da humanidade, a avaliação sobe de nível. Ela é elevada para muito bom, Tov Miod, em hebraico. A criação atingiu a sua perfeição. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a reflexão. Se a narrativa apresenta a humanidade como zeladora de uma criação muito boa, o que essa responsabilidade significa para nós hoje, em um mundo que enfrenta tantos desafios ecológicos? A questão permanece no ar.